Será que Jesus é Filho de Deus? Eu acho que sim. E neste vídeo quero demonstrar o porquê. Em primeiro lugar, para começar a falar desta relação entre Jesus e o Pai, é importante falarmos da doutrina da Santíssima Trindade. Nós, enquanto cristãos, e sobretudo os católicos, temos um problema muito grande em falar da Trindade. Não sei porquê, mas parece que na nossa cabeça humana, parece que não nos cabe esta ideia. Quando falamos de Deus, nunca sabemos bem se estamos a falar de Deus Pai, se estamos a falar de Deus Filho, de Deus Espírito Santo. Por isso é que temos que ir por partes. A Trindade é una. O que é que isto quer dizer? Existe um Deus que tem três pessoas. E aqui pessoas temos que perceber o vocábulo latino de persona. É não a ideia que nós temos hoje de pessoa, mas uma ideia de identidade, de forma. Uma analogia que eu me lembrei para poder explicar aquilo que é a Santíssima Trindade. E atenção, todas as analogias em si, elas rapidamente podem ser desconstruídas. Isto é apenas uma forma de tentar explicar aquilo que é o grande mistério da Santíssima Trindade. Que é, portanto, a água. Pensem na água. A água tem três estados físicos: gasoso, líquido e sólido. Mas se vocês repararem, apesar de fisicamente serem diferentes, substancialmente todos eles têm H2O. São H2O. Portanto, pensem assim, tanto Jesus, tanto como Deus Pai, tanto como o Espírito Santo, têm todos a mesma substância, que é Deus, mas estão em três estados físicos diferentes. Para além disto, uma coisa que nós temos que ver é que Jesus, a vontade de Jesus e a vontade de Deus Pai são por vezes diferentes, digamos assim. Não é que Jesus não faça a vontade do Pai, mas se repararem, eles não têm a mesma vontade. E se formos para o momento em que Jesus, antes de ser crucificado, está no Getsemane, Jesus diz: Pai, se puderes, afasta de mim este cálice, mas que não se faça a minha, mas a tua vontade. E ao longo de todo o Evangelho nós vamos percebendo que Jesus cumpre a vontade de Deus. Portanto, não são a mesma pessoa. Jesus, quando reza ao Pai, não está a rezar a Ele mesmo, certo? Ele está na posição de Filho. Jesus, Filho de Deus. Neste triângulo que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por exemplo, podemos ver isso no Evangelho segundo São João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Para além disso, a Igreja, no Concílio de Toledo, em 675, falou exatamente desta questão, explicou desde logo esta questão. E diz assim: aquele que é o Filho não é o Pai, e aquele que é o Pai não é o Filho. Nem o Espírito Santo é aquele que é o Pai ou o Filho. Portanto, isto foi uma questão que ficou logo clara desde os primeiros séculos. Em si, a Santíssima Trindade nunca foi um problema. A segunda coisa que vos quero falar para explicar esta filiação divina é o próprio mistério da encarnação. Deus feito homem. Jesus, que é o Verbo eterno, como diz São João, através de Maria, vem ao mundo. E se repararmos, a filiação divina de Jesus é exatamente isto. Jesus tem uma mãe que é virgem, mas não tem um pai humano. Tem um pai que é Deus. O próprio anjo diz a Maria, quando ela pergunta como é que isso acontecerá se eu não conheço o homem, o anjo diz-lhe: não te preocupes, Maria, porque o Espírito Santo virá e cobrir-te-á. Portanto, claro, também estamos a falar de um mistério da nossa religião, que é como é que isto efetivamente acontece. Mas isso ficará para outro vídeo. A única coisa que precisamos de perceber é que Jesus é o Deus encarnado, é o Deus vivo, é a aproximação de Deus ao homem. Deus ama-nos tanto que dá o seu próprio Filho para a nossa redenção. Deus quer se tornar um de nós, quer passar por aquilo que nós passamos. Que belo que isto é! Finalmente, mais importante do que esta relação, que obviamente que é importante percebê-la, é também a importância que ela tem nas nossas vidas enquanto cristãos. Se vocês repararem, e o Catecismo fala exatamente sobre isso, no seu número 233, que diz assim: os cristãos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não nos nomes deles, porque não há senão um só Deus, o Pai Omnipotente, o seu Filho unigênito e o Espírito Santo. Eis a Santíssima Trindade. Por isso, meus caros, sempre que fizerem o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não se esqueçam, Deus é apenas um, mas que tem três formas.